Caná da Galileia, Jesus passou pelas margens do Jordão, onde ele foi batizado. Jesus, ele passou por caminhos até na fronteira extrema da Sírio-Fenícia. Jesus passou por ali. E ele impactou as vidas das pessoas naqueles lugares. Nos desertos aonde Jesus passou, mesmo ali, grandes coisas e maravilhas aconteceram. Mas se alguém tinha a possibilidade de estar um dia com Jesus, 2 dias com Jesus, 3 dias com Jesus, como aquela grande multidão, e que estando em um lugar deserto, Jesus se preocupou com eles, porque eles estavam já sem mantimento, sem ter o que comer, sem ter o que beber, e Jesus se preocupou com eles e pediu que os discípulos se ocupassem de dar àquela grande multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres, crianças, provesse alimento para eles. Multidão que recebeu o pão que foi multiplicado, que comeu do peixe que foi multiplicado, do lanche de uma criança que alimentou milhares. O gadareno esteve com Jesus por um pouco. Ali na Decápolis, o surdo gago esteve com Jesus por um pouco. Outros estiveram com Jesus um pouco mais, mas somente os discípulos. Somente os discípulos puderam estar com Jesus em todo o tempo do seu ministério, dia após dia. Eram aqueles que, depois que Jesus ministrava, e Jesus se utilizava de parábolas para ensinar, se utilizava de parábolas para falar das coisas celestiais e tornar acessíveis a um povo pouco culto, até um tanto iletrado, mas tornar acessível àquele povo o acesso, o conhecimento das coisas celestiais. E isso deixava muitas vezes perguntas, dúvidas, necessidade de um aprofundamento, e eram os discípulos que podiam depois, em particular, à parte, sentar com o mestre da Galileia e fazer-lhe perguntas. É o que acontece com a parábola do semeador, quando ele fala do semeador que semeia, lança a semente sem julgar o solo indiscriminadamente. A semente está nas suas mãos para ser semeadas, e ele tem uma urgência, a urgência é semear. Ele tem uma preocupação, a preocupação é semear. Ele tem uma meta, a meta é avançar. E à medida que avança, vai lançando a semente, e ele não presta atenção se está caindo a semente das pedras. Ele não presta atenção se a semente está caindo entre os pedregais do caminho, se caiu à margem do caminho das pessoas que estão passando, se caiu no bom solo. O fato é que a semente nem sempre prosperou. A que caiu à margem do caminho, as aves vieram logo e comeram. A que caiu entre as pedras ainda cresceu por um pouco, mas não tinha muita profundidade e não foi adiante. A que cai entre espinhos é sufocada, a que cai no bom solo prospera. E os discípulos ouviram aquilo com a multidão, mas somente os discípulos puderam lhe perguntar em particular: Senhor, explica para a gente, fala para a gente, explica mais profundamente a aplicação desta parábola. E Jesus vai falar daqueles que ouvem a palavra, mas são tocados pela palavra, mas a parábola não encontra guarida em seus corações. A parábola não tem a devida importância nas suas vidas, e é como a semente lançada ali à margem do caminho. As aves vêm e comem, os corvos comem e levam,
O adversário da alma vem e leva, tira do coração. E a pessoa está tão distraída com entretenimentos. E nós vivemos a época dos streams de vídeo. Nós vivemos a época da geração midiática. Quanta gente com o rosto na tela o tempo todo e todo o tempo. Quantas pessoas que mesmo no culto, e elas estão com o rosto na tela a maior parte do tempo. E os seus corações estão no virtual e não no espiritual, ainda que estejam em um ambiente de adoração. Sabe, quantas mentes capturadas pelo entretenimento, quantos corações entretecidos pelo entretenimento que lhes distrai e a semente lhes é tirada do coração. Quantas pessoas preocupadas com o show da ministração, o show da pregação, sabe, o show. E quantas pessoas que ministram para o show e se utilizam desse contexto midiático e se movem em um contexto midiático e não espiritual, e não necessariamente espiritual, para um mover que é menos pelo espírito e é muito mais pela estética. Essa semente não fica, ela é levada. Os corvos comem, levam e não fica nada. É o rios, né, que alguém vai passando assim. Nada fica. A semente que cai entre as pedras, mas o coração endurecido, tão, sabe, tão sem sensibilidade, tão sem vida, tão de pedra, que a semente não consegue, brotando, encontrar formas ou meios ou passagem, porque a pedra é dura, a pedra é sem vida, a pedra é insensível. A pedra pode ser boa para construir, mas é péssima para acolher. Pedras rugosas estão ali, e a semente não prospera entre as pedras. E a semente cai entre os espinhos, mas os espinhos são espinhos. Os espinhos têm a própria agenda, os espinhos têm o próprio caminho, e os espinhos ocupam o espaço. E os espinhos que ocupam o espaço, eles não permitem que outras coisas, outras semeaduras prosperem no território aonde eles se instalaram. De modo que os espinhos crescem e são pontiagudos. E aonde os espinhos vão se expandindo, eles vão arrasando, tudo eles vão destruindo, tudo eles vão sufocando. Não se vive à sombra de espinhos. Sabe quantas vidas que estão assim? Ali se semeou a semeadura de espinhos, de espinheiros. Sabe, e essa profunda amargura, e essa profunda dor, também sufoca a palavra. E alguém, muitas vezes, se volta para tal autocomiseração. Alguém, muitas vezes, está num sofrimento tão profundo, que já não tem atenção para a semente da palavra. Até a possibilidade da festa sufocada. E a semente não prospera. Mas ele fala, e esse semeador que tem pressa e sai semeando, lança a semente na boa terra. E na boa terra ela é acolhida. E na boa terra ela é nutrida. E na boa terra ela é absorvida no bom solo.
no solo macio da alma e do coração, que anela a presença do Senhor, anela mais de Deus, tem fome de Deus. As coisas da vida, as preocupações da vida, o entretenimento da vida, o mundo virtual midiático não lhe rouba o coração. E a semente ali deita raízes, a semente ali se desenvolve, a semente ali cresce, a semente ali vai sendo estruturada e ela vai multiplicando 100 vezes mais. E ali se tem uma grande colheita, e ali se tem uma grande produção. E os discípulos podiam então perguntar ao Senhor em particular: nos explica, Senhor, isso. Senhor, qual é o exato significado disso? E Jesus então podia falar para eles em particular. Que privilégio que tinham os discípulos de Jesus. Que privilégio que tem aquele e aquela que não abre mão da presença diária de Jesus. Que pode estar e não abre mão de estar com o Senhor todos os dias. De conversar com o Senhor todos os dias. De ter o seu devocional privado, pessoal, com o Senhor diariamente, abrir a sua palavra e ouvir do verbo, e ouvindo do verbo, enquanto escuta o seu falar, lhe faz perguntas e diz: Senhor, mas o que é que significa isso? Sabe, vai do verbo, daquilo que o verbo revela na palavra, para a oração, e na oração pergunta: Senhor, eu vi da tua palavra, eu vi quando o Senhor, eu ouvi, eu prestei atenção na tua palavra, aquilo que o Senhor tem falado, mas Senhor, me explica. Senhor, qual é a aplicação? Senhor, qual é a revelação mais profunda daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem dito? E escuta a ministração do Espírito de Deus no coração e na alma. Que coisa gloriosa. É aquele que, como Maria não tinha Jesus em casa todos os dias. Maria não tinha Jesus em Betânia todos os dias. Mas quando Jesus estava em Betânia, o Evangelho revela, Maria deixava tudo e ela aproveitava as horas, ela aproveitava o tempo aos pés de Jesus, para aprender de Jesus. E quando alguém a criticava por isso, recebia de Jesus uma clara explicação, dizendo: ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirado. Ela está absorvendo, aprendendo de mim. Ela está podendo fazer perguntas. Quantos que, passados os milênios, gostariam de dizer: ah, como eu gostaria de ter estado naquele tempo, ah, como eu gostaria de ter podido ver Jesus face a face, de poder ouvir a sua voz. Quem sabe estar no monte aonde ele pregou aquele sermão das bem-aventuranças, dizendo: felizes, como eu gostaria de andar com Jesus, como eu gostaria de ter visto quando Bartimeu, o cego, foi curado. Que coisa gloriosa que não foi o dia em que ele olhou para o paralítico em Cafarnaum e disse: perdoados estão os teus pecados. Toma a tua cama, levanta, anda. Como eu gostaria de ter vivenciado aqueles momentos em que ele apresentou o pão no deserto e os peixes, e deu graças e mandou servir. Como eu gostaria de ter comido daquele pão, comido daquele peixe. Mas sabe, ainda que daquela geração muitos tenham tido momentos especiais com Jesus, apenas os discípulos tinham Jesus consigo todos os dias. É o privilégio do discípulo, é o privilégio daquele que escuta o chamado dizendo: vem e segue-me, vem e segue-me. Mateus Levi escutou o chamado do Senhor estando na coletoria,
E Jesus passando, olha para ele, o homem que era discriminado do seu próprio povo, coletor de impostos, servidor do opressor, Império Romano. Era alguém que era visto como um traidor do povo, um traidor da nação, colaborador com o opressor, com o inimigo. Mas Jesus passa, vê Mateus e Levi, e ele não vê um coletor, ele não vê um traidor, ele vê alguém que tem sede. A minha alma tem sede. Ele vê alguém que quer mais que entretenimento. Ele vê alguém que quer mais que ouro e prata. Ele vê alguém que quer mais do que comodidades da vida. Ele vê alguém que quer mais do que apartamento de cobertura, carro importado, evangelho de prosperidade. Ele vê alguém que quer mais do que estar em um ambiente de culto, mas entretido, não com o espiritual, mas com o midiático. Ele vê alguém que quer mais do que ouvir a parábola, mas tem o desejo de ter a intimidade com o mestre, ter a intimidade com aquele que ensina, e em privado, e em particular, poder lhe perguntar: me explica isso, Senhor, me explica a tua palavra, me explica, me revela o sentido, me revela o significado. Eu quero aprender de ti, eu quero te fazer perguntas, sabe? Para fazer perguntas é preciso chegar mais perto, para fazer perguntas é preciso chegar mais junto, para fazer perguntas é preciso estar mais tempo, para fazer perguntas é preciso seguir diariamente. Encontrar Jesus no domingo, muitos encontram. Encontrar Jesus na terça-feira, muitos encontram. Encontrar Jesus na quarta, muitos encontram. Encontrar Jesus numa sexta-feira, muitos encontram. Encontrar Jesus na Santa Ceia, a grande maioria encontra. Encontrar Jesus no congresso, até quem não é discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, que não é parte da igreja do Senhor, encontra. De congresso em congresso, ocasionalmente em festas, muitos encontravam Jesus. Eram encontros de ocasião, mas encontro de ocasião não produz intimidade. Encontro de ocasião não produz relacionamento. Encontro de ocasião não produz envolvimento. Oh, aleluia. Encontro de ocasião não produz koinonia, comunhão. Comunhão é para quem segue. Comunhão é para quem escuta o chamado, dizendo: vem e segue-me. Os discípulos que passaram a noite no mar da Galileia pescando, que saíram cedo, que madrugaram, que foram em busca de peixes. Era madrugada, era cedo, fazia frio. Eles deixaram o leito quente de casa, comeram um desjejum, deixaram a esposa amada, deixaram os filhos, a família, deixaram o abrigo, a proteção do abrigo, se cingiram, porque a noite, a madrugada, a beira-mar fazia frio. E eles foram para os barcos, tomaram das redes, entraram nos barcos, tomaram dos remos, remaram em direção à região das fontes termais, lá próximo da base do Monte Éremos, ali no entorno do mar da Galileia, lugar mais provável, aonde os cardumes de peixes estariam, aonde havia mais alimento para os peixes, aonde o calor produzido pelas fontes termais permitia que houvesse multiplicidade de vida, de micro
organismos. A vida se sabe que a vida ela tem uma multiplicidade, uma variedade, aonde as fontes termais brotam no fundo dos mares, e no mar da Galileia não era diferente, e por ali estava, sabe, o habitat natural, um habitat cheio de variedades de espécies, e os peixes também estavam por ali se alimentando daquela temperatura ideal. Os discípulos sabiam dessas coisas, e eles eram pescadores profissionais, cresceram às margens do mar, cresceram, eram filhos de pescadores, eles tinham a tradição de pai para filho, eles sabiam como exercer o ofício de pescador. Eles iam então cedinho, muito cedo, antes que o sol levantasse, antes do alvorecer, ainda na sombra da noite. E eles lançavam as suas redes à esquerda, lançavam as redes à direita, lançavam na popa lá atrás, na proa adiante. Mas por mais habilidade que eles tivessem em abrir a rede, em fazer com que a rede, sabe, fosse aproveitada de forma eficaz, eficiente em toda a sua envergadura, da sua trama, a rede abraçava apenas as águas e algum enrosco que estivesse nas águas, mas peixe mesmo não havia. Então vamos mais adiante, e eles iam se movendo aos poucos nos pontos estratégicos de pesca, mas por onde eles iam, aonde eles sabiam que havia maior possibilidade de sucesso na sua pescaria, nada eles pescavam. Aqueles pescadores de Cafarnaum estavam tendo uma pescaria fracassada. Aqueles pescadores de Cafarnaum estavam tendo uma pescaria frustrada. Eles estavam apenas colhendo o frio da noite. Eles estavam apenas colhendo o contato com as águas frias. Eles estavam apenas sentindo o frio da noite. E logo pela manhã o sol levanta. E o tempo ideal de pescar já havia passado. E eles se veem obrigados a retornar. E retornando os seus barcos para o pier, para o atracadouro, estando os seus barcos ali às margens, e eles ali com as embarcações vazias. Sabe, os seus corações também estavam vazios. As redes estavam frias, os seus corações não estavam diferentes. Os seus corações também estavam frios. E eles limpavam as redes, preparando as redes, precisavam colocá-las para secar o sol, para que a água não estragasse a força dos fios, da trama das suas redes, e as redes não viessem a se estragar, a perder o viço. E eles precisavam limpá-las e colocá-las para secar, de modo que as embarcações estivessem prontas, as redes estivessem prontas para, quem sabe, na próxima madrugada. Quem sabe na próxima madrugada eles teriam sucesso, eles teriam êxito. E é quando eles estão nesta condição que uma multidão vem se aproximando, que alguém vem rindo, que alguém vem louvando. É cedo de manhã, mas alguém vem glorificando. É cedo de manhã, mas alguém louva a Deus. É cedo de manhã e alguém diz: bendito seja o nome do Senhor. É cedo de manhã, mas tem um grupo reunido. Se fosse hoje era numa live. Mas aquele grupo não era do virtual, era no real.
era do social, mas eles estavam em uma reunião como essa. E Jesus estava presente na reunião. Jesus estava naquele grupo. E alguém adorava, alguém glorificava, alguém exaltava, alguém bendizia, alguém... Oh, bendito é o nome do Senhor. Não sei se você já adorou hoje. Eu não sei se você já levantou as mãos para os céus, dizendo glória a Deus, falando aleluia, louvem ao Senhor. Eu não sei se você, já se alegrou com a presença do Senhor no grupo, no chat. Oh, terrabastia, aquela multidão percebia a presença do Senhor. Ele era o centro do assunto, ele era o centro da conversa. E para onde ele se movia, a multidão acompanhava. E Jesus, ele tem agenda. O dia de Jesus não é sem agenda. O dia de Jesus não é sem propósito. E Jesus tem uma agenda para o dia de hoje. Jesus tem propósitos para o dia de hoje. Bendito seja o seu nome. E os propósitos do Senhor são maiores que os meus, são maiores que os teus. Eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que tenho acerca de vós são pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem agenda para o dia, ele tem propósito para o dia. A sua presença não vem apenas por vir. A sua presença nos é dada. Porque nós precisamos da sua presença, porque não vivemos sem a sua presença, porque dependemos da sua presença. Ele disse a verdade: sem mim nada podeis fazer. Não há vida fora dele, mas ele veio para trazer vida. Eu vim para dar vida, eu vim para trazer vida, eu vim para proporcionar vida, e vida em abundância. E aquela multidão estava cheia desta vida, aquela multidão estava cheia desta alegria. Aquela multidão era como as ovelhas que diziam: o Senhor é o meu pastor, e ele me guia aos pastos, onde a grama é bem verde e macia para descansar. Ele me guia às águas tranquilas, aonde eu posso beber, aonde a minha força é restaurada, onde o meu vigor é retomado, aonde há refrigério para a minha alma, aonde eu estou nascendo de novo. Ele me guia no caminho correto, no caminho da retidão, por amor do seu nome. E ainda que eu tenha um dia desafiador, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda que eu não temerei, não temerei, não temerei, porque o Senhor está presente, porque o Senhor está aqui, porque o Senhor está aí. Eu não temerei o mal. Na sua presença tem banquete, é uma mesa posta perante mim, diante dos adversários, das adversidades e desafios. O meu cálice transborda de alegria. A presença dele nos dá alegria. Certamente isso é fé, certamente a propósito, certamente a operação, certamente há um agir, certamente é um mover, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, estarão comigo nesta jornada, neste caminho, todos os dias da minha vida. Que coisa gloriosa! E estarei na presença do Senhor por dias que não terão jamais fim. Jesus está na multidão. Os discípulos, o acompanham, aqueles que ouviram o chamado, dizendo: vem, segue-me. Não para um culto de domingo, vem, segue-me. Não para um culto de terça-feira, vem, segue-me. Não para um culto de ocasião, vem, segue-me. Não para a celebração de ceia, vem, segue-me. Não para um congresso que é de ano em ano, vem, segue-me. Não para o encontro festivo, pontual, vem, segue-me todos os dias. Que glorioso é acompanhá-lo, segui-lo, caminhar com ele, conviver com ele todos os dias. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, porque todos os dias a minha alma necessita de bondade, de misericórdia, do pão da vida, da água da vida. Pereceria eu se eu não visse as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. Todos os dias da minha vida pereceria eu se eu não visse.
Essa multidão está feliz. Mas aqueles pescadores estão tristes, aqueles pescadores estão cabisbaixo, aqueles pescadores estão com o coração vazio, aqueles pescadores estão com o coração gelado, aqueles pescadores estão depressivos, aqueles pescadores estão sem perspectiva, aqueles pescadores estão sem esperança, aqueles pescadores estão cheios de preocupações, cheios de problemas. Aqueles pescadores estão pensando nos compromissos e obrigações familiares e sociais e financeiras que eles têm e da dificuldade que eles estão vivendo, porque coisa terrível é quando você trabalha e não consegue o fruto pelo qual você tanto trabalhou. Não é fácil você trabalhar e não desfrutar daquilo pelo que você trabalha. Isso é tão sério que a palavra diz que você não pode amarrar a boca do boi que puxa o arado. Oh, aleluia. O boi que puxa o arado, ele precisa poder provar da erva, poder provar do alimento que o cerca, do lugar aonde ele produz, ele precisa se alimentar. Não se pode amarrar a boca, é preciso que ele tenha a possibilidade de comer, para ter forças, para renovar, para trabalhar com alegria. A palavra diz que o desejo do coração que é adiado traz angústia ao coração, traz angústia à alma, mas o desejo realizado é renovo, é vida para o coração. Esses discípulos, esses pescadores estão tristes, esses pescadores estão fracassados, esses pescadores estão perguntando: e se amanhã? E se amanhã não tiver peixe de novo? E se amanhã a gente não pescar nada? Como é que vai ser? Como será? Como é que vai ser? Mas Jesus está chegando. Mas Jesus está chegando, na manhã terra, na manhã fria, na manhã gélida, terraia, ele está chegando na manhã, ele está chegando, enquanto alguém se preocupa e se faz perguntas, enquanto o sol levanta, Jesus está chegando. E há um barulho, há um burburinho, chama a atenção daqueles pescadores. E Jesus vem bem na direção do barco deles, olhando para eles. Os olhos do Senhor procuram. Os olhos do Senhor procuram. Sabe, aqueles que querem mais do que um culto, querem mais do que uma live, querem mais do que uma festa, querem mais do que um congresso, querem mais do que uma visita, querem mais do que dizer eu conheço ele, querem mais do que uma selfie com ele, uma foto com ele, uma postagem com ele, querem mais. Os olhos deles se fixam, contemplam e procuram. Há uma coisa que ele procura ainda hoje, o que é? Aqueles que querem mais, queira mais. Aqueles que têm sede, tenha mais sede. Aqueles que têm fome, tenha mais fome. Aqueles que se agarram mais. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que se agarram mais, que se prendem mais, que querem mais. Te agarra mais. Me buscareis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com toda a vossa emoção, com toda a vossa atenção, com todo o vosso sentimento, com todas as vossas forças, com todo o querer da tua alma, com toda a sede da tua vida, com toda a fome, eu me deixarei achar. E é por isso que ele está se aproximando daqueles pescadores. Porque aqueles pescadores querem mais. Queira mais.
deseje mais, anele mais. E ele se aproxima e pede a Simão Barjona: Simão, me empresta o teu barco, me cede a tua embarcação. Eu preciso da tua embarcação, Simão. Senhor, está vazia. Senhor, a embarcação não tem nada acolhedor. A embarcação está umedecida. Sabe, a embarcação é rústica, é fria, vazia. É a embarcação de um pescador fracassado. Tu quer mesmo a minha embarcação? Sim, Simão, eu quero. Eu preciso da tua embarcação, Simão. Oh, aleluia. Eu preciso falar essa multidão a favor do vento, não contra o vento. Eu preciso falar a esta multidão em uma posição estratégica em que eles possam ouvir a voz, ouvir o que eu estou a falar, captar o som das minhas palavras, estando em uma posição estratégica em que eles possam me ver, Simão. E esse lugar é a tua embarcação, Simão. Me cede a tua embarcação. Aleluia. Sabe, todo mundo que entrega a Jesus aquilo que tem, todos que entregam a Jesus aquilo que possui. O menino tinha um lanche, mas ele entrega para Jesus. Eita, Radaio Kabahash. E o lanche dele se transforma em um banquete. Zaqueu entregou Jesus o tempo e o lugar na sua casa, na sua mesa. E ele recebeu de Jesus vida eterna e salvação. Sabe, todos que entregaram a Jesus algo. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Todos que entregam ao Senhor alguma coisa não ficam decepcionados. Ele jamais vai decepcionar. Ele jamais vai decepcionar. A palavra diz: entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu coração. Entrega ao Senhor e confia. Porque para entregar é preciso confiar. Para entregar é preciso acreditar. Confia nele. Ele sabe o que faz. Confia porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe como resolver. Ele sabe como tratar. Ele sabe como dar utilidade, como dar propósito. Ele sabe mudar a circunstância, a situação. Entrega. Não temas. Crê somente, entrega o caminho ao Senhor e confia, e Ele trabalha, e Ele faz, e Ele age. E Simão entregou. Simão entregou, entrega. Entrega. Ai, você que não entregou a vida, escreve: eu entrego a minha vida, eu entrego o meu ser, eu entrego, entrega, escreve: eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego-me completamente ao Senhor. Entrega a Ele. Simão entrega. E quando Simão entrega, ele sobe, ele entra. Porque aquele que vê a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aquele que entrega a mim de maneira nenhuma rejeitarei. Mas ele recebe, ele acolhe, ele entra no barco. E ele senta no barco. Bendito é o nome do Senhor. Coisa gloriosa é Jesus no barco. Coisa gloriosa é Jesus no barco. Coisa gloriosa é a presença de Jesus no barco. É Jesus sentado na embarcação. Coisa maravilhosa é o Senhor. Diz: entra, Senhor, no barco. O barco é teu, aleluia.
Jesus senta no barco. João Carlos diz: eu entrego. Aleluia, entrega, vem. Jesus vai entrar no barco, entrega até entrega, é bastia, entrega tudo ao Senhor. Jesus entra, senta e Jesus fala. E coisa boa é ouvir Jesus falar. A vida pode estar arrasada, o coração pode estar arrasado, você pode estar sem força, sem vida, sem perspectiva, querendo desistir, querendo até tirar a própria vida. Mas quando você começa a ouvir Jesus falar o que Ele tem para te falar, quando você para prestar atenção, não no show, porque tem tanto show na mídia agora, meu Deus, tem tanto show, tem tanta gente dando pulo, salto, fazendo dancinha. Eu não quero ver dança, eu não quero ver pulo, eu quero saber o que Jesus tem para me falar. Ele é o verbo. Eu não quero entretenimento, eu não quero ver pregador fazendo aviãozinho, eu não quero ficar com o rosto na tela, sabe, conectado no virtual, mas completamente distraído do espiritual. Eu quero ouvir o que o Senhor tem para falar. E é isso que Simão faz, e aquela multidão continua a fazer. Eles começam a ouvir Jesus falar, e quando Jesus começa a falar, ele diz: vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Olha, toda a preocupação de vocês com o dia de amanhã, e não vai acrescentar nem um instante na vida de vocês, não vai acrescentar nem mais um fio de cabelo na cabeça de vocês. Se fosse eu, dizia: pode até ficar branco, de tanta preocupação com o dia de amanhã. Olha, prestem atenção, olha o lírio do campo, olha como o lírio se veste, não tem cartão de crédito, aleluia, não é acionista da Petrobras, não é acionista da Vale do Rio Doce, não tem emprego em multinacional, não tem mandato parlamentar, não é rei, não é rainha, mas olha como ele se veste, aleluia. Nem Salomão se vestia como o lírio veste, como Deus veste o lírio do campo. Aí ele diz: olha para os passarinhos. Eu acho que tinha passarinho passando por ali. Olha as aves dos céus, deviam ter aves passando por ali. Elas não têm investimentos, elas não têm depósitos, elas não têm títulos de terra, de plantações, elas não têm empresas, elas não têm carro importado, apartamento de cobertura, esse monte de coisa que o Evangelho da Prosperidade promete para você. Mas preste atenção, o vosso Pai cuida delas. Eita, aleluia, coisa maravilhosa é ser cuidado pelo Pai. Elias no Querite, todo mundo estava na crise, mas Elias estava na bênção. O cuidado de Deus estava ali. Lá em Serepta, a crise na casa da viúva foi até que o cuidado de Deus chegou. Porque quando o cuidado de Deus chegou, não faltou mais a farinha na panela, nem o azeite na botija. E ela nem recebia INSS. Oh, aleluia. Meu Deus, nem pensão do marido ela tinha. Mas tinha o cuidado de Deus. Tem um cuidado de Deus, coisa maravilhosa é o cuidado de Deus. E Jesus fala: olha, preocupação com o que comer, com o que beber, como será o dia de amanhã. O Senhor diz: o vosso Pai cuida de vocês. Vocês não precisam mais ficar preocupados com essas coisas. O vosso Pai sabe que vocês precisam antes que lhe o peçais. Mas eu vou contar um segredo para vocês viverem uma vida plena. Eu vou contar para vocês um segredo para vocês viverem uma vida plena. E o segredo é: mas buscai
em primazia, com todo o coração, com toda a alma. O reino de Deus, a sua justiça, sabe, não é num culto de domingo, não é numa santa ceia mensal, não é num congresso anual, não é num encontro de ocasião, não, mas buscai em primazia todo dia, todos os dias, o reino, a sua justiça. E ele diz as demais coisas que preocupa o coração de você, pescador que não pescou nada, que preocupa o coração de você que está tirando os enroscos da rede, preocupado: será que amanhã eu vou conseguir pescar? Será que eu darei conta dos compromissos que eu tenho? E o Senhor disse para ele: e todas as demais coisas que Deus já sabe que você precisa, porque Ele é um Pai que não vai dar pedra àquele pé de pão, que não vai dar serpente àquele pé de carne. Oh, a ideia, rapaz, Ele cuida de vocês, Ele cuida dos passarinhos. Vocês, coloca na cabeça, você é mais importante que os passarinhos. Você é mais importante que o curió, do que o sabiá, do que o papacapim, do que o pinta-silva, do que o bem-te-vi, do que o beija-flor. Você é mais importante que o pardal, do que a andorinha, do que os pombos. Você é mais importante. Oh, meu Deus do céu. Louva a Deus, porque você... Aleluia. O cuidado de Deus está sobre a vossa vida. Aquilo enche o coração de fé. Simão começa a ouvir aquilo e, sabe, o frio vai dando lugar ao calor, o vazio vai dando lugar a uma alma que foi alimentada pela palavra. João, André, Tiago, começa a olhar um para o outro, há um sorriso, há uma esperança, a vida. Aí Jesus encerra o sermão. Oh, aleluia, porque a palavra não vem só do espiritual. Deus, Ele trata do espiritual e Deus trata do material. Bendito seja o seu nome. Ele conhece o homem da sua tricotomia. Ele trata com o corpo, com a alma e com o espírito. O corpo está enfermo, tem cura para o corpo enfermo. A alma está depressiva, tem cura para a alma depressiva. Tem alegria para a alma depressiva. Tem esperança, tem fé, tem transformação, tem regeneração, tem novo nascimento para essa alma depressiva. Ele trata com o Espírito, fazendo você sentir o gozo, a presença, o aquecer do fogo que arde e não consome, a comunhão, a coinonia com Deus. Eles estão olhando para o outro e dizendo: tem algo diferente aqui nessa manhã. A gente costuma estar triste aqui, porque nem todo dia a gente pesca, mas hoje tem algo diferente. E Jesus, quando termina o sermão, diz: venham. Olha o convite de Jesus: vamos. Olha o convite de Jesus: vem. A Mateus Levi ele disse: segue-me. Aos discípulos ele faz um convite dizendo: vamos. Para onde, Senhor? Vamos aonde as águas são mais profundas. Vamos a uma vida onde vocês vão me ouvir e vão poder perguntar na intimidade o que é que significa essa palavra. Aleluia. Senhor, qual é o sentido dessa palavra na minha vida? Pai, qual é a aplicação dessa palavra? Daquele que tem intimidade e coinonia comigo. Vamos aonde as águas são mais profundas. Vamos comigo. Para que, Senhor, a gente vai? Porque tem coisa nova, tem promessa, tem provisão, tem milagre, tem resposta de Deus. Porque o barco muda quando Jesus entra. Aleluia, a embarcação de Jesus entra, a história dela é mudada. Pescador que entrega a embarcação para Jesus tem a história mudada. Vamos aonde as águas são mais profundas. E aqueles discípulos que estavam ali na margem, aqueles discípulos que estavam tristes, aqueles pescadores que estavam macambúzios, eles dizem: Senhor, o Senhor quer ir pescar agora? E ele olha para o horário: o Senhor quer ir pescar agora, Senhor? Aleluia. Não é adequado mais pescar. A gente passou a noite toda, a gente tentou de tudo. Toda a nossa habilidade, toda a nossa capacidade e conhecimento, a gente fez de tudo, Senhor, não deu nada certo. Mas sabe, o chamado de Jesus é irresistível, é inalterável. Vamos, Ele te convida nessa manhã. Vem, oh glória, vem.
entrega. Aquele que pede o barco diz: vamos comigo. Aquele que pede o barco diz: caminha comigo. Aquele que pede o barco diz: caminha comigo não só no culto do domingo. Eu não te quero apenas no domingo, mas segunda, e na terça, e na quarta, e na quinta, e na sexta, e no sábado. Olha, em janeiro, em fevereiro, aleluia, em 2026, 27, Alá de cama, por toda a eternidade. Ele diz: vamos, vem, vamos, aleluia. Eu te quero, mas te quero comigo. Eu te quero, mas te quero perto de mim. Eu te quero para a koinonia, para a comunhão. Vem. Então Simão diz: Senhor, olha, Senhor, eu acho que não está tudo errado. Eu acho que não tem jeito. Senhor, a hora é imprópria, as condições são adversas, mas ele diz: mas sob a tua palavra, creia na palavra, mas sob a tua palavra, é como quem diz: eu creio na tua promessa, eu creio no efeito da tua palavra. A tua palavra vem para produzir efeito aonde ela chega. A palavra produz efeito onde é ouvida, a palavra produz efeito onde é assistida, a palavra produz efeito no coração, e olha, e produz efeito no entorno aonde ela é ouvida. A palavra não volta vazia. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, mas irá e fará, irá e produzirá, irá e sarará, irá e levantará, irá e restaurará, irá e salvará, irá e libertará, irá e transformará, irá e reedificará, irá. Te recebe a palavra desta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira. Acolha esta palavra, viva esta palavra. Não seja apenas ouvinte, mas creia na palavra. Entrega o barco, entrega o coração, entrega a alma. Vem, vamos, escreve: eu entrego. Escreve assim: eu vou, Senhor. Escreve: eu vou contigo, Senhor. Aleluia, eu irei. Vem, vai, vem. Você não vai só, Jesus vai contigo. Vem. Jesus não manda pescar, ele chama para ir pescar com ele. Oh, glória a Deus. Uma coisa é dizer: vai pescar. Outra coisa é dizer: vamos, eu vou contigo. Bendito seja Deus. Aleluia. Você não vai só, eu vou contigo. Aleluia. Você pescou hoje só, você ontem pescou só, você tem pescado só, mas quem aceita o convite de Jesus nunca mais vai pescar só, porque Jesus vai pescar contigo. Todos os dias a bondade, todos os dias a misericórdia, todos os dias da minha vida a bondade me seguirá, a misericórdia me seguirá todos os dias da minha vida, porque eu dei ouvidos ao Senhor, eu entreguei a embarcação, Ele me chamou: vamos, e eu não fiquei na margem, eu não fiquei na dúvida, mas eu disse: sob a tua palavra, eu creio na tua palavra, eu tomo posse da tua palavra, eu viverei a tua palavra, eu viverei a promessa da tua palavra, o efeito da tua palavra. Vou contigo, Senhor. A Gilvânia Oliveira disse: eu vou contigo, Senhor. Escreve: eu também vou. Bendito é o nome do Senhor. Escreve: eu também vou contigo, Senhor. Eu te seguirei. E eles vão avançando. E Jesus disse: agora lança a rede. Lança a rede na minha presença. Lança a rede sobre a minha palavra. Lança a rede pela fé. A fé é a certeza. A fé é o firme fundamento. A fé é a convicção. Lança a rede. Aleluia. Eu imagino Simão pegando aquela rede assim, olha, abre ela, né? Oh, glória a Deus. A rede era pesada. Não é como essas tarrafas de hoje, não. É um negócio mais rústico. Ele pega assim, olha. Oh, glória a Deus. Aleluia, faz posição assim, ó. Pega a tua rede aí em casa. Eu estou desempregado, pega a rede. Meu Deus, essa palavra profética agora. Pega a rede. A minha causa está perdida lá na justiça. Pega a rede. Eita, masteria. Eba, recebe a palavra profética agora que vem do céu. Jesus está no barco. Ele não mandou você pescar só, mas ele disse: eu vou com você.
Pega a rede. Alema, pega nesta rede, em nome de Jesus. Olha, o meu divórcio já está para sair. Pega na rede. Aleluia. Oh, o meu filho está preso nas drogas. Pega na rede. Meu marido deixou a casa. Pega na rede. O médico disse que não tem solução. Pega na rede. A empresa vai fechar, vai falir. Pega na rede. Aleluia. Daste. Oh, glória. Vai, Simão. Dou-lhe uma. Oh, glória a Deus. Dou-lhe duas. Recebe fé. Dou-lhe três. Recebe convicção. Lança a rede. Oh, terrai. Oh, glória. A rede abre. A envergadura total. Abraça as águas. E Simão fica com, sabe, com a corda na mão. E a corda fica esticada. E ele puxa. Oh, glória. Aleluia. Ajuda aqui, André. Aí o André chega, pega aqui. E eles vão puxando. Aleluia, glória. E o barquinho começa, sabe, a empenar assim. Olha, mas Jesus está no barco. Pode empenar, mas não vai naufragar. Pode empenar, mas não vai afundar. Ele desnivela, não empenar, desnivela. Aí eles puxam. E aí eles começam a perceber, a gente não vai dar conta. Aí eles se lembram o João e o Tiago. Eita glória, porque a bênção é para você, mas é para o teu filho, é para o teu marido, é para o teu vizinho, é para o teu amigo, é para o teu colega de trabalho, é para o teu patrão. A palavra vem para você, mas ela influencia no teu entorno. Aí eles gritam: vem, João, vem, Tiago, traz o barco para cá. Tem peixe para você, também tem para você, e também tem para você. Tem para Maria, tem para José, tem para Tiago, tem para Antônio. Tem peixe para você, tem promessa para você. A palavra produz na tua vida, a palavra produz na tua história. Receba esta palavra nesta manhã daquele que te chama. Vem, 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 entrega e vem. Bendito seja o nome do Senhor. Entrega e vem. Eu tematizo, querendo, a palavra agora. Entrega e vem. Bendito seja Deus. Agora eu quero orar contigo. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Ora comigo. Feche os teus olhos, se você pode. Põe a mão no coração. Eu estou enfermo, eu estou triste, eu estou sem forças. Coloca a mão no coração. Eu preciso de renovo. Eu quero mais de Deus. Eu não quero o Senhor por um fim de semana. Eu não sou jazigo emprestado, que o Senhor só esteve lá um fim de semana, porque ressuscitou. Eu quero que Ele seja morador permanente do meu coração. Eita glória. Ai, oh, ralá, arrepia, ai, faz entrego. Declara: eu entrego, Senhor, a minha vida. Eu entrego, Senhor. Eu me entrego completamente. Bendeia, toma, ti, ela, me castia, aia. O Manuel Messias diz: eu te aceito, Senhor, todos os dias. Oh, papai, que coisa maravilhosa, que privilégio, Senhor. Jó, pai, Jó dizia: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia de ouvir alguém contar. Eu te conhecia como Zaqueu te conhecia e queria te ver, mas nunca tinha te visto. Ele queria pelo menos te ver passar, mas nunca tinha te visto passar. Como Bartimeu te conhecia das histórias, te conhecia das narrativas. E alguém dizia: olha, ele acalmou o vento, ele ordenou e a tempestade se aquietou. Ele mandou lançar a rede. E a pescar.
a pesca se tornou do fracasso para a pesca maravilhosa. Sabe, ele olhou para o paralítico e lhe perdoou os pecados. E aquilo que esmagava o paralítico no chão, o peso da iniquidade saiu de sobre ele. E ele recebeu o perdão e a cura. E a vida do paralítico mudou. Alguém chegava contando, dizendo, e a mulher sofria 12 anos. 12 anos que ela sofria, 12 anos sem poder ter koinonia, 12 anos sem poder ter convívio, 12 anos sem família, 12 anos isolada, 12 anos sofrida, 12 anos gelada, fria, sem esperança, sem vida. Mas ela se aproximou dele, dizendo, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, se eu tocar, se eu pelo menos me aproximar e tocar, serei curada. E sabe, ela tocou. E aquele que aquele que colocou a terra em movimento, aquele que acendeu o sol, aquele aquele que ordena o caminho do vento, ele parou. Porque foi tocado, ele parou. Meu Deus, porque foi parado, ele parou. Ele é Senhor do tempo. Oh, aleluia, ele é Senhor da vida. Aquele que tem tudo sob controle parou e perguntou, quem me tocou? Quem se aproximou? Quem? Quem veio a mim? Quem quer mais? Quem tem sede? Aleluia, aleluia, quem? Ah, Senhor. Jó dizia, eu também era assim, te conhecia só de ouvir falar. Mas ele vai dizer, mas eu então me aproximei, mas eu então me envolvi, mas eu então cheguei mais perto, então eu te vi, eu vi a tua voz, eu conversei contigo, eu dialoguei contigo, eu fiz um monte de perguntas e tu me respondestes, me fazendo perguntas que jamais eu seria capaz de responder, mas tratando com a minha alma de maneira que eu, aleluia, de maneira que eu me arrependo no pó e na cinza. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, Santo de Israel nessa manhã. Meu Deus. Nessa manhã nós estamos na tua presença. Que gloriosa é a tua presença. Que privilégio poder nos aproximarmos de Ti, Senhor, neste lugar. Oh, meu Deus. Que privilégio, a porta está aberta. Não tem nenhuma espada flamejante impedindo que a gente passe por ela e chegue até junto do teu coração. Não tem nenhuma guarnição, Senhor, armada, impedindo que a gente tenha acesso ao lugar exclusivo, ao Santo dos Santos. Não tem escadaria que impeça, não tem porta fechada, não tem cortinado, nada, meu Deus. Mas tem Jesus a porta, tem Jesus o caminho, tem Jesus o acesso além do véu, tem Jesus que está aqui, que nos toma pela mão e diz, vamos, entrega e vamos, Senhor, Pai amado, Pai adorado, Pai querido, Senhor que vem, Senhor que está, Senhor que é, Senhor que fala, Senhor que trata. Ah, Senhor, Deus que nos dá o privilégio da koinonia. Contempla, Senhor,
Ah, cada filho, cada filha, cada servo, cada serva, cada pescador, cada pescadora, aqueles que estão na praia cedo de manhã, mas Senhor, eles têm sede, mas Senhor, quer mais de Ti, Senhor, não Te quer por um domingo, não Te quer por uma festa, não Te quer por um congresso, não Te quer por um fim de semana. Aleluia, eita glória, mas Te quer, papai. Oh, aleluia, te cantará. Bendito seja o Teu nome, Te revela agora. O Senhor conhece cada Pedro, o Senhor conhece cada André, cada João, cada Tiago. O Senhor conhece o coração e a alma, a necessidade, o barco, a vida, o casamento, a família, o trabalho, a saúde. Eu Te peço nesta manhã, Eterno de Israel, aonde esse pescador já tomou, Senhor, a rede, lá sob a Tua palavra, atendendo o Teu convite para ir onde as águas são mais profundas, eu Te peço, Senhor, Eterno, enquanto ora comigo e lança a rede pela fé, produz o milagre da cura, produz o milagre da restauração, produz o milagre do renovo, produz o milagre do batismo com o Espírito Santo, produz o milagre de concessão de dons espirituais, produz o milagre de portas que se abrem, de grilhões que são quebrados, de cadeias que são arrebentadas. Oh, aleluia! Produz o milagre, Pai amado. Oh, Espírito de vida, Espírito de Deus que sopra como a brisa desta manhã e alcança. Oh, Senhor, contempla o clamor, contempla o anelo da alma, o desejo do coração. Pai, dá uma revelação mais profunda, atrai a Ti, leva aonde as águas são mais profundas, faz morada no barco, faz morada no coração, faz morada na casa, faz morada na alma. Espírito de Deus, pode estar tudo derribado, Tu és aquele que edifica, aleluia. Você pode estar assolado, Tu és aquele que guarda, e o que o Senhor guarda fica guardado. Pode estar tudo fracassado, Tu és aquele que levanta, Tu és aquele que transforma fracasso em maravilha. Deus de maravilhas, libera a virtude agora sobre a terra. Bendito seja Deus, libera a virtude sobre a terra. E onde há alguém, Senhor, que diz eu entrego, onde há alguém que diz eu vou contigo, Senhor, abençoa, impacta pelo poder desta palavra, produz na vida, produz na alma, produz por dentro, produz por fora e no entorno, à esquerda, à direita, à frente, atrás, acima e abaixo, para a Tua glória, papai. Eu oro a Ti, não é em nome de Paulo, nem de Silas, nem de Timóteo, nem de Madalena. Essas pessoas são todas maravilhosas, mas Pai, eu oro a Ti no nome daquele que é Deus, daquele que é Criador e não é criatura, daquele que senta à Tua destra. A justiça de Deus, a propiciação pelos nossos pecados, aquele que redime a alma, aquele que salva, aquele que com o seu sangue e com a sua vida nos comprou da morte, nos comprou do fracasso, nos comprou do pecado, nos arranca do vício, transforma a nossa vida, nos faz nascer de novo. Pai, eu oro no nome sobre todo nome. Nós oramos, Senhor, em comunhão de propósito, como diz a Tua palavra: se dois de vocês entrar em concordância acerca de qualquer coisa na terra, e vai ser concedido pelo meu Pai que está no céu. Pai, nós oramos. Oh, aleluia, no nome. Nós clamamos, mas é no nome. Nós pedimos, mas é no nome. Nós adoramos, mas é no nome. Eita, oh, nós conversamos, mas é no nome. O nome maravilhoso, eterno, sublime, indelével, inefável, o nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, sara.
Em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, transforma. Em nome de Jesus, regenera. Em nome de Jesus, coloca no lugar o que está fora do lugar. Em nome de Jesus, da vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, portas sejam abertas. Em nome de Jesus, sepulturas sejam fechadas. Em nome de Jesus, agora toda opressão maligna saia. Em nome de Jesus, pactos malignos sejam desfeitos agora. Em nome de Jesus, enfermidades sai. Em nome de Jesus, sai, desaparece. Câncer, desenraiza. Depressão, sai. Em nome de Jesus, receba a vida, receba a restauração, receba a saúde e salvação de Deus, Senhor. Cada vida nesta manhã que diz: eu entrego, eu entrego, eu entrego, eu entrego. Eu sigo o Senhor a partir de hoje. Por toda a minha vida, escreve o nome no teu livro. Aleluia, escreve o nome no livro da tua família. Não mais criatura, mas filho. Não mais criatura, mas filha. Filho de Deus, herdeiro do céu. Aleluia, co-herdeiro com Cristo. Não segundo a religião, não segundo um culto de domingo, uma festa ocasional, um congresso anual, um encontro pontual, mas mas a coinonia todo dia, a coinonia por toda a vida. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Pai, faz morada e habitação. Louvado seja o teu nome, por tudo te louvamos e a ti rendemos graças, Senhor. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar. O programa é palavra, mas também é louvor, não é? Amém? Eu tenho uma cantora aqui, ó, chegou. Amém? Firme. Vamos louvar? Amém? Chega aqui, em nome de Jesus. Vamos adorar o Brasil. E olha, se você não colocou aquele like, coloca. Amém? Coloca, porque quando você coloca esse like aí, muitas vidas que nós não alcançamos e precisamos alcançar. O crer vem pelo ouvir, mas ouvir a palavra de Deus. Muitos pescadores que estão na margem da praia e que necessitam, sabe, se aproximar de Jesus. Que quando a multidão faz burburinho porque adora, porque na presença ela dá like. E chama a atenção dos pescadores que nesta praia tem muitos pescadores fracassados, eles precisam ser alcançados. Então dá aquele like. Olha, compartilha. Compartilha, porque há muitos pescadores no Face, há muitos pescadores no Instagram, há muitos pescadores no WhatsApp, nas tuas redes, nas tuas mídias. Sabe? Tendo aqueles relacionamentos pontuais de rios. É rios que chama, é Kennedy? Rios. Aleluia. Assistindo aqueles vídeos de alguns segundos, de cultos, de shows, muitas vezes. Glória a Deus. Mas sem nenhum relacionamento. E precisam ir aonde as águas são mais profundas. Alcance o mundo conosco. Alcance o mundo para Jesus. Compartilhe. Dê o seu like. Louve e adore Brasil nesta manhã. Vamos adorar. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos adorar a Deus nessa manhã.